Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos retornar aí o assunto de movimento uniformemente variado. Falaremos hoje da equação de Torricelli, sem deixar aí de lado aí as funções que nós já estudamos, que é a função horária da velocidade e a função horária do espaço. Bom, é a partir dessas duas funções é que a gente consegue deduzir aí a equação de Torricelli. Veja, vamos tomar como base a equação, a função horária da velocidade, para chegarmos à equação de Torricelli. A função horária da velocidade, que nós temos já conhecimento, é V igual a V0 mais AT. Lembrando que nós estamos tratando aqui de movimento uniformemente variado, porém, faremos também exercício nessa videoaula de movimento uniforme e eu espero que vocês identifiquem nesse momento que nós estaremos tratando em alguns momentos de movimento uniforme quando falarmos que a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante e não há aceleração, né, o movimento é uniforme. Então existe uma velocidade que se mantém no decorrer do percurso. Então, para nós demonstrarmos a equação de Torricelli, nós vamos começar fazendo o seguinte: destacamos aqui a função horária da velocidade, vamos elevar ao quadrado ambos os membros, e aí a gente tem aí o aparecimento aí de um produto notável conhecido por nós. Então V ao quadrado, aqui é o quadrado da soma, elevei ambos os membros ao quadrado, então eu encontrei V ao quadrado, aqui é o quadrado da soma, que a gente pode deduzir isso aqui como sendo o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. Porém, nós podemos melhorar essa expressão fazendo o seguinte: V igual a V0 ao quadrado, mas eu vou colocar o 2A em evidência. Forçando aqui uma situação. 2V0 AT dividido por 2A vai restar no parênteses aqui o V0 T mais, quando eu pego o A ao quadrado, T ao quadrado e divido por 2A, eu vou ficar com A T ao quadrado sobre 2. Eu estou dividindo esse termo por esse. Porém, se você observar, na função horária do espaço, o ΔS, que é o S menos S0, basta eu passar o S0 para o outro lado, é igual a V0 T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, essa expressão aqui já é do nosso conhecimento. É o ΔS. Daí concluímos que a equação de Torricelli foi provada aqui, ó, demonstrada. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Demonstração feita, bem tranquila aí. Algumas coisas aí dá para a gente fazer, outras coisas podem parecer um pouco mais chatinhas aí de trabalhar. Com isso, fechamos aí as principais funções do movimento uniformemente variado.
Vamos resolver alguns exercícios e aí estamos misturando o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado em questões aí diferentes aí, certo? Então a primeira questão diz assim: um barco desloca-se com velocidade constante. Opa, ele deu uma dica importante para nós aqui. O barco se desloca com velocidade constante, certo? Beleza. De 15 metros por segundo até ter que diminuir sua velocidade na aproximação do seu pier de atrancamento, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Sabendo que no instante que o barco inicia a redução de sua velocidade, o pier está a 150 metros dele. A quantos metros do pier o barco para? Então veja, note que em nenhum momento aqui ele mencionou o tempo. Então vamos partir direto para a equação de Torricelli, que diz o quê? V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicada pela distância percorrida. Como o barco ele vai parar, lógico que a velocidade final dele é zero. A velocidade final dele é zero. Não precisaria colocar ao quadrado, mas eu estou colocando por uma questão didática, tá? Então, V0 ao quadrado, eu sei que quando ele aplica a aceleração, que na verdade é uma aceleração negativa, porque ele vai tender a parar o barco, né? Na verdade ele está reduzindo, né, a velocidade, ali começa o movimento uniformemente variado, né, a partir dos 15 metros por segundo. Então, ó, 15, quando o barco estiver desenvolvendo uma velocidade de 15 metros por segundo, ele aplica a aceleração. Então, 15 ao quadrado mais 2 vezes, como foi dito anteriormente, o barco está reduzindo a velocidade. Então, a aceleração é negativa. Digamos que é um movimento retardado, né? Digamos não, é um movimento retardado, que ele está reduzindo ou está aplicando a aceleração no sentido contrário ao do movimento. Vezes o ΔS, que eu quero saber a distância que ele percorreu aplicando essa aceleração para reduzir a velocidade do barco, ok? Então vamos lá. Obtemos 15 ao quadrado, 225, mais com menos é menos, 2ΔS. Isso é igual a zero, né? Eu vou passar o 2ΔS para o outro lado da igualdade, ficando com 2ΔS igual a 225. E aí, a gente conclui que o ΔS é 225 dividido por 2. Logo, o ΔS é 112,5 metros. Então ele percorreu, desacelerando o barco, 112,5 metros. Porém, o barco vai parar. Vamos fazer um esquema aqui. Eu tenho essa distância aqui, ó, que o barco vai percorrer, certo? E essa distância minha aqui é 150 metros até ele parar aqui no pier, certo? Beleza, mas ele percorreu quantos metros? Ele percorreu, vou botar mais para cá um pouquinho, ele percorreu 112,5 metros.
Eu quero saber a que distância ele vai percorrer até o barco parar, né? Quanto falta de distância, né, para que o barco pare? Porque o barco tem que parar em 150 metros, a 150 metros, né? Adiante, né, a partir do momento que ele aplicou a desaceleração. Então veja, perceba que a distância que falta para completar os 150 mais 112,5 é igual à distância total de 150 metros. Logo, a distância que eu quero encontrar é 150 menos 112,5. A distância, então, é 37,5 metros. Uma questão bacana que exige aí uma certa interpretação para resolver. Portanto, é a questão, a resposta é a letra C. Vamos para a segunda questão, que ela fala da função horária da velocidade. E a função horária da velocidade estamos verificando o seguinte: dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias SA igual a 5 mais 3t e SB igual a 15 mais 2t em unidade do sistema internacional. O instante em que esses móveis se encontram Então veja, eu tenho dois móveis se deslocando de tal modo que, como as velocidades aqui são positivas, eles estão no mesmo sentido da trajetória. Um está com uma velocidade maior do que o outro. Supondo que o B esteja aqui, né? Aqui é o móvel B. E atrás, com uma velocidade maior, é o móvel A. Perceba o seguinte, que ao encontrar A e B, os espaços finais serão iguais. O espaço de A será igual ao espaço de B. Eles terão percorrido a mesma distância. Logo, basta nós igualarmos as nossas equações aqui, ó. O SA, no momento do encontro, deverá ser igual ao SB. E aí nós temos o seguinte: 5 mais 3t é igual a 15 mais 2t. Passando esse 2t para o outro lado da igualdade, 3t menos 2t igual a 15, vou passar esse 5 para o outro lado, menos 5. Encontrando, portanto, que t será o quê? 10. 10 o quê? Está no sistema internacional, né? Sistema internacional de unidades, né? 10 segundos. Portanto, a opção a ser marcada é a letra A da questão 2. Vamos para a questão 3, que é um pouquinho estilo Enem, né? É um texto grande aí que a gente tem que ter cuidado para não se perder na interpretação. Um avião bombardeio deve interceptar um comboio que transporta armamentos inimigos quando este atinge o ponto A, onde as trajetórias do avião e do comboio se cruzarão. O comboio partirá de um ponto B às 8 horas, com velocidade constante igual... Então, ó, velocidade constante nos lembra o quê? O movimento uniforme, né? Então, ó, velocidade constante, a velocidade não varia, ela é constante. Então, nesse sentido, não há aceleração, né?
com a velocidade constante de 40 km por hora. Então, ó, continuando. E percorrerá uma distância de 60 quilômetros para atingir o ponto B. O avião partirá de um ponto C com velocidade também constante. Ó. Logo, estamos falando de movimento uniforme. Então, ó, velocidade constante de 400 km por hora e percorrerá uma distância de 300 km até atingir o ponto B. Considerando o avião e o comboio como partículas descrevendo trajetórias retilíneas, o ponto A, B e C estão representados no desenho a seguir. Então você tem aqui o desenho. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí. Creio que dá para enxergar aí. Então, ó, aqui está o comboio. Ele parte daqui às 8 horas. A velocidade que ele desenvolve é 40 km, com velocidade constante de 40 km por hora. E aqui o avião vai partir do ponto C. Uma outra coisa a respeito do comboio, essa distância aqui, ó, ela é de 60 quilômetros, certo? Agora, a respeito do avião que vai partir do ponto C, olha o que está acontecendo. Ele vai percorrer uma distância de 300 quilômetros. Desenvolvendo uma velocidade constante de 400 quilômetros por hora. Perceba que o avião e o comboio não podem chegar no mesmo tempo. Aliás, o avião e o comboio não podem partir no mesmo tempo. Eu tenho que analisar quanto tempo o comboio levará para chegar até aqui. É isso que a gente vai fazer agora. Lembrando que, se é movimento uniforme, vale lembrar que o ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Isso é bem tranquilo de entender, porque se o ΔS é S menos S0, se eu coloco o S para o outro lado da igualdade, vai ficar S igual a S0 mais VT, que é a função horária da velocidade no movimento uniforme. Bom, analisando o comboio, ele tem uma distância, ele vai percorrer uma distância de 60 quilômetros, com velocidade de 40 km por hora. Eu quero saber o seguinte: qual vai ser o tempo que ele vai atingir o ponto A? Vou passar o 40 para o outro lado da igualdade. Vou ter o T final, né? Que é igual a quê? A 60 dividido por 40. Então, T é igual. Posso cancelar aqui, ó. 6 dividido por 4. Aqui vai dar 2, vai dar 3 dividido por 2, que é 1,5 horas. Ou seja, o comboio vai levar 1 hora e 30 minutos para chegar no ponto A. Então, se ele partiu às 8 horas, como ele vai levar 1 hora e 30, ele vai chegar aqui às 9h30, né? Nove horas e 30 minutos. Lógico que
o avião não poderá sair daqui às 9 horas e 30 minutos, porque ele vai perder o ponto de encontro. E não deverá também sair daqui às 8 horas. Por quê? Porque como ele está desenvolvendo uma velocidade de 400 km por hora, ele vai passar aqui e o comboio não chegou ainda. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos achar achar o tempo que o avião vai percorrer essa distância. Então, ó, mesmo raciocínio, o ΔS é a velocidade vezes o tempo. Como nossa distância aqui é 300, então nós temos 300 é igual a velocidade, que é 400, vezes o tempo do avião. Logo, o tempo será 300 dividido por 400. Cancelo esses dois zeros aí, fiquei com o tempo igual a 3 quartos. Posso dividir aí 3 quartos, né? Simplificar aí, ó, 3 dividido por 4. Bom, o 3 é menor, eu coloco um zero e uma vírgula e acrescento um zero aqui, né? Então vou ficar com o seguinte, 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28 para 32, acrescento um zero aqui. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Fiquei com o seguinte, com o tempo igual a 0,75 horas. Porém, sabemos que uma hora equivale a quantos minutos? Equivale a 60 minutos. Logo, o nosso tempo aqui, nós vamos calcular aqui quantos, vamos transformar isso aqui, né? Esse 0,75 horas, vamos encontrar aí quantos minutos aí esse avião vai levar. Basta multiplicar 0,75 por 60, né? Que vai me dar o quê? Vai me dar exatamente é o mesmo que multiplicar 6 aqui, pessoal, e acrescentar um zero, tá? Então, ó, 6 vezes 0,75. 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45. Como eu tenho que acrescentar mais um zero, porque é 60, e quantas casas tem depois da vírgula? 2, eu acrescento lá a vírgula depois de 2 casas, antes de 2 casas, no caso eu conto 2 casas e coloco vírgula. Perfeito. Eu percebi aqui o seguinte, que o tempo que o avião vai levar para sair de C até chegar no ponto de encontro será de 45 minutos. Então veja, para eu achar o ponto de encontro aqui, o avião tem que sair aqui atrasado 45 minutos. Porque se ele sair 45 minutos atrasado aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ponto de encontro. Então basta nós fazermos o quê? Basta nós subtrairmos aqui o tempo de chegada que a gente vai encontrar ali. Evidentemente que o horário que este avião vai levar para percorrer deverá ser exatamente o horário que o comboio chegará aqui. Logo, o comboio terá que chegar aqui, ó, o avião terá que chegar aqui às 8 horas e 45 minutos, certo?
8 horas e 45 minutos, que é o tempo que ele leva para chegar aqui. Aí ele pergunta: para conseguir interceptar o comboio no ponto A, o avião deverá iniciar seu voo a partir do ponto C às 8 horas e que? Veja, se esse comboio partir do ponto B e chegar aqui às 9h30, o avião deverá atrasar a decolagem de modo a atingir no mesmo horário aqui, né, o comboio às 9h30. Ou seja, em quanto tempo o avião deverá, qual o tempo que o avião deverá partir, né, para atingir o comboio? Qual o tempo inicial que ele deverá partir, né, se projetar, né, para atingir o seu alvo lá? 9 horas, né, e 30 minutos, menos 45 minutos. Logo, eu vou tirar 30 aqui, vou ter que subtrair de 9 horas o 15 minutos ali, né? Então, vou ter que, o avião terá que partir daqui, ó, às 8 horas e 45 minutos. Oito horas e 45 minutos é o horário que ele deverá partir, iniciar o voo, de modo a chegar exatamente às 9 horas e 30 minutos, que é o horário que o comboio vai chegar no ponto onde haverá, o avião interceptará o comboio com armamentos. Letra C é a resposta correta. É isso, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.